Mudanças climáticas e suas consequências. Cientistas alertam. Vivemos um tempo em que os impactos das atividades humanas interferem e causam vários transtornos no clima e na biodiversidade do planeta. Secas, inundações, temperaturas sufocantes, incêndios históricos. Acontecimentos climáticos extremos podem se tornar cada vez mais comuns à medida que a crise climática avança. A crise climática tem se revelado de inúmeras maneiras em todo o mundo. A humanidade assiste a acontecimentos alarmantes e busca respostas diante de catástrofes que parecem filme de terror. O documento Jovem Pan fala sobre as mudanças climáticas que deixam o planeta em ebulição. Os sinais vitais do planeta apontam para um cenário mais perigoso com a crise climática. A natureza tem mostrado sua fúria de várias formas e com frequência. Inclusive, os estudiosos chamam atenção para o impacto da mudança climática em furacões. O fenômeno afetou esta semana o México e deixou um enorme rastro de destruição. A desordem climática e suas consequências. Imagens assustadoras que revelam um presente e um futuro que podem ser ainda mais cruéis. O clima do planeta está elevado e em vários cantos do mundo os impactos já são sentidos. No México, o furacão Otis atingiu as proximidades do porto turístico de Acapulco. O fenômeno chegou à categoria 5, o máximo na escala Saffir-Simpson, na costa de Guerrero, antes de ser rebaixado à categoria 4. Segundo os especialistas, o furacão poderia causar danos catastróficos. É uma tragédia, né, do ponto de vista humano, né, porque sabemos que a região de Acapulco, por exemplo, tem 800 mil pessoas, fora a região satélite ali. Vejo um fenômeno que é natural do planeta, mas intensificado por causa das mudanças climáticas, né? E é um fenômeno com uma intensidade nunca vista antes, né? Naquela região, apesar de ser uma região de grande incidência desse tipo de fenômeno natural, né? Que é o furacão. É um grau mais elevado, né? Só para mensurar, para ter uma ideia, é um furacão de mais ou menos 265 km por hora de vento. Isso é uma catástrofe, né, imensurável. Não dá nem para a gente mensurar assim, a quantidade de impacto que isso pode acontecer, né, isso pode gerar na região, nas casas, nas pessoas, no próprio relevo, né? Com ventos de até 265 quilômetros por hora, o furacão deixou milhares de pessoas sem energia, derrubou árvores e causou inundações em diversas regiões do México. Muitos lugares ficaram embaixo d'água. Sí, daños materiais. Sim, há danos materiais e estradas bloqueadas. A rodovia para Acapulco sofreu deslizamentos de terra. Chegando a Acapulco, tem derrumbes, já está. Autoridades pediram para que os moradores se protegessem em suas casas ou se mudassem para os abrigos espalhados pela cidade. A destruição está por todas as partes. Famílias abandonaram suas casas, que foram tomadas pela água e lama. Tomamos a decisão de caminhar. Não sobrou nada nas lojas. Eles não nos vendiam nada. Na Oxxo, as lojas foram todas saqueadas. As pessoas estavam brigando por coisas. Eric não sabe para onde ir e que a cidade está destruída.
Israel conseguiu deixar a aldeia onde mora, mas muitas pessoas estão ilhadas. Muita gente ficou presa do outro lado do rio na nossa aldeia, que estava transbordando muito. As pessoas ficaram desabrigadas, não tem luz elétrica, tem gente que não consegue nem sair da aldeia. Teve um impacto terrível. Um efeito muito grande. A cena é essa, famílias carregando o pouco que conseguem. E o caminho é sem destino. A aldeia está completamente isolada, não há o que comer. Caíram 2 pontes, uma escola secundária, uma escola primária. O presidente está nos ajudando muito. Ele é um presidente maravilhoso. Precisamos da ajuda dele. Sua ajuda. Nas primeiras horas, o presidente do México disse que a situação é complicada e que perdeu a comunicação. Então, saber se há vítimas é difícil. Não temos informações sobre perdas de vidas, mas não há comunicação. Não sabemos. O mandatário afirmou que o fenômeno pode ser mais devastador do que o furacão Pauline, que atingiu Acapulco em 1997. Na época, vários locais da cidade ficaram destruídos e 200 pessoas morreram. Muito forte. Foi muito poderoso. É um fenômeno meteorológico porque em muito pouco tempo, 12 horas, começou a ganhar força e a atingir o continente como categoria 5. Começou a tomar força e entrou com categoria 5. Nos últimos anos, dentre os furacões de categoria 5, né? Acredito eu que o Otis tenha sido uma exceção aí, né? Foi mais forte do que geralmente, né, ocorre. Na verdade é o que eu disse, né? Tem tudo a ver com o contexto aí, né? De estarmos passando por um ano de El Niño. Esse El Niño, ele cria condições meteorológicas que favorecem a formação dessas tempestades, e aí essas tempestades ganham muita força por causa do vapor da água, né, que serve de combustível. Você pode ver que assim que ele chegou no continente, ele já perdeu bastante força, né, e aí começou a se dirigir ali para o norte do México. O Exército e a Marinha do país foram colocados de prontidão pelo governo para fornecer resgate e socorro. O presidente, junto com oficiais, foi até a cidade costeira ver a destruição de perto. Vamos trazer máquinas. O Exército está trazendo máquinas, comunicações e transportes. E vamos tentar reabrir a rodovia entre a cidade do México e Acapulco o mais rápido possível. Os cientistas já chegaram à conclusão de que cada 2 graus de temperatura de aquecimento no planeta, isso intensifica esse fenômeno em 10%. Então, se há um aquecimento acelerado do planeta, haverá também uma intensificação e um grau de agressividade desses fenômenos. O El Niño é um fenômeno que também natural, né, um fenômeno que acontece do superaquecimento do planeta, e como o furacão está diretamente relacionado com as altas temperaturas das águas, né, que está acima de 27 graus, pode-se dizer sim que tem uma relação próxima, né, entre esses 2 fenômenos. Dias antes, os mexicanos foram atingidos pelo furacão Norma. Com o alerta das autoridades, os moradores da cidade litorânea de Los Cabos protegeram seus negócios e casas. Sí, yo creo que sí nos va a impactar una buena parte desde la semana. Acho que seremos atingidos por grande parte dele. Temos acompanhado as notícias nas redes sociais e online na última semana e outras disposições. E pues já nos preparamos com água, com despensa, com os utensílios necessários. Este comerciante diz que está acostumado com os furacões e toma todas as medidas para se proteger.
Temos tomado todas as medidas necessárias, garantindo tudo o que podemos. Já estamos habituados, fazemos a mesma coisa sempre que temos esse tipo de ciclone tropical. Todos sabemos o que podemos fazer. A chuva e os ventos fortes destruíram comércios e casas à beira-mar. Praias cheias de escombros e lixo, mobiliário destruído, placas, postes e algumas árvores caídas eram parte dos danos deixados por Noma. Foi muito intenso na sexta e no sábado à noite. Mal consegui dormir a noite toda. O vento era constante e muito forte. Também neste mês, a tempestade Max atingiu a costa sul do Pacífico Mexicano. 2 pessoas morreram, casas ficaram inundadas e muitas residências foram abaixo. Como eu disse, infelizmente 2 pessoas morreram. Também temos relatos de 73 árvores caídas, a maioria delas nos municípios que mencionei anteriormente. 6 desabamentos de muros, estamos avaliando casas, mas até o momento temos 91 dadas como inundadas e 6 desabaram. Um criador de gado que caminhava atrás de suas vacas, infelizmente foi arrastado pela corrente do riacho. E outra pessoa, infelizmente, morreu aqui nessa área, nesse entroncamento. Esta é uma das regiões mais pobres do país. As famílias tentam recuperar o que restou, mas sem sucesso. O México, assim como as regiões tropicais, né, eles estão em baixa latitude. Isso que é para a gente entender é que a gente precisa ter em mente as zonas termais do planeta. O planeta ele é dividido em zonas termais, nas quais os trópicos, né, entre a linha do Equador, Capricórnio e Trópicos de Câncer, é a linha com maior incidência de sol, de calor. Então, isso aquece as águas do oceano, né, e vai formar esses tipos de fenômenos, sobretudo na América do Norte, né? O furacão, né, ele é o 15º já, a 15ª tempestade tropical a se formar ali no Pacífico Oriental, né, nessa temporada aqui de 2023. E por que ele ocorreu? Né? Justamente por causa de um aquecimento, né, das águas do Pacífico Oriental, né, causado aí pelo fenômeno do El Niño, que está agora, né, tomando conta aí, né, desse ano aqui de 2023, a partir de agora, né? Então o El Niño causa esse efeito de aquecimento anormal das águas aí do Pacífico Oriental. Isso acaba turbinando a tempestade, né, a formação de tempestades, e ele também corta exatamente o gradiente de vento, que acaba dando uma amenizada nessas tempestades em situações normais, né? Então agora com El Niño ele acaba turbinando, né, a formação das tempestades, né, e produziu então esse categoria 5 aí. A cena revela a triste realidade que o mundo vive, os efeitos da crise climática. Eu vejo o furacão Otis como um alerta muito grande, não só assim em termos da região do México, a população, as autoridades tomarem agora as providências. Eu vejo como um alerta para toda a sociedade, para as autoridades ouvirem mais os cientistas. Os cientistas realmente têm razão, ciência não é achismo, são fatos, são estatísticas. Realmente o aquecimento global, tá, que acaba piorando o El Niño. O El Niño é um fenômeno natural, tá, de aquecimento das águas do Oceano Pacífico acima do normal, mas o aquecimento global ele piora o El Niño. Então eu vejo assim realmente um cenário preocupante de alerta mundial a todas as partes do globo, para que nossas autoridades e a população tenham mais consciência do que está acontecendo no mundo inteiro. Este ano o país teve 3 ondas de calor. As temperaturas passaram de 40 graus Celsius em 23 estados mexicanos. Mais de 100 mortes foram registradas no primeiro semestre. É realmente consequência das mudanças climáticas. O aquecimento global é uma realidade.
E agora esse ano com o El Niño, piora mais ainda as coisas. O El Niño ele muda os padrões da atmosfera de várias regiões do mundo. Segundo os estudiosos, os altos níveis de emissão de gases de efeito estufa levam a recordes de temperatura global. O que nós percebemos foi que esse evento teve 100 vezes mais chances de ocorrer num contexto de mudança climática, ou seja, se não tivéssemos mudança climática, nós teríamos 100 vezes menos chances dele ocorrer. Então, a mudança climática vai trazer um potencial aumento da frequência desses eventos, cada vez mais intensos e duradouros. Esta pesquisadora fala que as ondas de calor não têm o impacto visual das tempestades, inundações e secas, mas são uma ameaça invisível e letal. Não há, de uma forma integrada, protocolos, né, de enfrentamento para esse tipo de desastre, como existem, por exemplo, para chuvas, para enxurradas, para deslizamentos. Então, a onda de calor ainda é muito negligenciada como desastre, apesar dela matar principalmente um grupo vulnerável, que são idosos, crianças pequenas, pessoas com menos escolaridade, pessoas com menos poder aquisitivo. Renata afirma que a ação humana tem envolvimento direto com as transformações do clima. Hoje em dia não há nenhuma dúvida de que as mudanças climáticas elas são decorrentes da ação humana. Que ação humana é essa? Na poluição, na emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera, intensificando esse efeito estufa. O estudo mostrou que esse evento de onda de calor foi entre 1,5 grau e 4,6 graus mais quente do que se nós não tivéssemos um contexto de mudança climática. Então, quase 5 graus a mais do que era o esperado num contexto de um planeta sem aquecimento. Essa onda de calor que se falou muito, que foi decorrente, poderia ter sido decorrente desse fenômeno El Niño, o estudo mostra justamente ao contrário, que a questão da mudança climática foi muito mais preponderante para trazer esses excessos de temperatura e essa persistência do que o fenômeno El Niño. As mudanças ao longo prazo nos padrões de temperatura e clima mostram a seca extrema na Amazônia, que volta a revelar dezenas de gravuras pré-coloniais esculpidas em pedras há cerca de 2.000 anos. O registro arqueológico na Praia de Lages, em uma área da capital do Amazonas, costumava ficar coberto pelas águas do Rio Negro. Infelizmente, a gente está tratando da pior estiagem, né, do Amazonas nesses últimos 121 anos. No ano de 2010, a estiagem revelou as gravuras desse sítio em especial, ainda que ele já fosse registrado e cadastrado, e agora ela volta a aparecer, e com o agravamento, o afloramento dessas gravuras, elas foram ainda mais identificadas. Para a historiadora Beatriz Carneiro, a praia tem um valor inestimável para que a ciência compreenda os primeiros povos que habitaram a região, um campo ainda pouco explorado. O que ajuda, de fato, é a gente poder ter de volta os nossos rios e manter esse processo aqui de submersa. A natureza, ela cuida dessa preservação mais do que a nossa incidência na área. E, claro, né, que os nossos visitantes, que os pesquisadores ajudem a divulgar e orientar que esse é um lugar de preservação, conservação e cuidado, e o que não é feito a favor dele é crime contra o patrimônio. A seca afetou a região, que depende de um labirinto de vias fluviais para seu transporte e abastecimento. A crise climática foi o que agravou a situação do local. Esta é outra imagem triste. Um lago desapareceu e deixa exposta uma grande extensão de terra rachada. Onde estava o Lago do Aleixo, resta apenas um pequeno curso d'água, um símbolo da gravidade da seca. A gente tem que resistir, porque não tem para onde ir, né? A gente não tem outro canto para ir. Aí é um jeito ficar aqui, né? Até a água voltar de novo. O prejuízo é muito grande. Assim, principalmente o psicólogo da gente, que a gente tem que preparar, né? Para essas coisas aí. Se a gente não lutar, a gente não tem as coisas. Tá difícil, muito difícil.
O governador decretou estado de emergência em 55 municípios do Amazonas, com a capital estadual entre eles. Autoridades também adotaram uma série de medidas para ajudar as populações afetadas. A região sofre com El Niño, que reduz a formação de nuvens e, portanto, de chuvas. Os efeitos do fenômeno são cada vez mais intensos em um país particularmente vulnerável às mudanças climáticas. Quem está sujeito a muitos tipos de doenças, entendeu? Que vai surgir. Isso aqui vai surgir muitas calamidades ainda. Daqui até o terminal da vazante, vamos ter muita coisa ruim ainda. Muito mesmo. Pode e contar. O que fazer? Aqui a gente não tem saída assim não, tá? Cada um por si e Deus por todos. Cientistas atmosféricos já tinham alertado há mais de 15 anos que as cidades brasileiras e do mundo precisam se adaptar às mudanças do clima. Então isso que está acontecendo este ano é consequência de uma previsão que está lá atrás. Os cientistas já tinham alertado. E esse ano nós temos o El Niño, que é um fenômeno natural de aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que ele intercala com a laninha de tempos em tempos. O planeta pede socorro. Esta aldeia remota no leste da Groenlândia fica a 500 quilômetros do assentamento mais próximo. Os moradores vivem da natureza, dependem da carne fornecida pelos caçadores para sobreviver aos meses em que quase não há luz do dia. As geleiras, das quais os moradores dependem para beber água, também estão derretendo lentamente. Obter água talvez seja um problema no futuro, porque o lago de onde trazemos água para toda a cidade, nos campos, está além da geleira. Mas está derretendo, então talvez em alguns anos desapareça. Pode ser um problema. A calota polar da Groenlândia contém pouco mais de 8% da água doce do planeta, o que elevaria o nível do mar em 7 metros se derretesse completamente. Cientistas foram até a região para estudar a situação o mais rápido possível. Você ouve falar sobre o aquecimento global, mas aqui você vê. Quem mora aqui, os que vêm como a gente, vê as geleiras. A gente consegue ver de uma missão para outra qual o impacto do aquecimento global. Aqui é realmente o laboratório das mudanças climáticas. Os estudiosos procuram especificamente uma alga microscópica. Identificado pela primeira vez em 2019, o organismo já pode ter causado um efeito sem precedentes no gelo. Essas algas colorem o gelo. Estima-se que hoje cerca de 12% do derretimento anual das geleiras se deve à presença dessa alga. É uma quantidade colossal. Cerca de 60 barcos chegaram à região neste verão com turistas que querem conhecer o modo de vida local. O que preocupa a comunidade não é apenas o aumento do tráfego marítimo. As temperaturas na região estão subindo até 4 vezes mais rápido do que a média global. And unfortunately we have already lost the melting of glaciers game because we already have such a high current. Infelizmente, nós já perdemos o jogo para o derretimento das geleiras porque temos uma grande concentração de dióxido de carbono e o nível do mar deve continuar subindo pelos próximos milhares de anos. Isso significa que várias dessas montanhas de gelo vão desaparecer. As geleiras da Groenlândia e da Antártica também vão afundar, a menos que o dióxido de carbono seja removido da atmosfera. Will continue for on long-term basis unless we create means to remove carbon dioxide from the atmosphere. O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial afirmou que os meios para combater a mudança climática estão se tornando mais acessíveis, porque a energia verde é mais barata que os combustíveis fósseis e que o mundo está desenvolvendo melhores métodos para reduzir os efeitos da crise climática. Mas, enquanto isso, os impactos são enormes no planeta. Esses efeitos negativos no clima vão continuar até a década de 2060 por causa das emissões que já ocorreram até agora, independentemente do sucesso da mitigação climática.
E a melhor hipótese ainda seria atingir o aquecimento de 1,5 graus. Seria o melhor para a humanidade, para a biosfera e também para a economia global. A Organização Meteorológica Mundial garante que os líderes atuais, ao contrário dos de 10 anos atrás, tratam a mudança climática como um problema sério e começam a agir. Mas ainda há muito o que fazer para que o mundo volte a respirar sem dificuldade e que as catástrofes ambientais sejam contidas. Um desafio urgente. Restam menos de 6 anos para evitar as catástrofes climáticas, pois a temperatura média do planeta está prestes a aumentar 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais, um limiar crítico estabelecido pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. A situação é ainda mais preocupante, pois a tragédia ambiental pode acontecer em um prazo ainda mais curto, devido ao aumento contínuo das emissões de gases do efeito estufa, contrariando os acordos climáticos firmados por muitos países. Foi criado em setembro de 2020 o relógio climático, que exibe o tempo restante até que ocorra o aumento da temperatura global, como explica este ambientalista. O relógio do clima foi instituído em Nova York como um grande display que fica o tempo todo apontando quanto tempo ainda nós vamos levar para atingir a média de 1,5 graus até 2100, que foi o Acordo de Paris. As medidas humanas, elas estão sendo eficientes para que a gente atinja esse objetivo? É isso que o relógio do clima diz. E ele diz mais, ele aponta também a quantidade de energia que está sendo usada de forma benéfica na transição energética. Então ele significa um grande painel, que é um painel de alerta para a sociedade humana, online, funcionando em tempo integral, que aponta exatamente a distância que nós estamos do maior risco que a humanidade já ocorreu, que é o atingimento do limite aceitável do aquecimento global. Bom, o Climate Clock, né, o relógio climático, ele é um relógio que marca quanto tempo a gente tem até o ponto de não retorno em relação ao aumento médio da temperatura da Terra de 1,5 graus, né? E obviamente hoje, por exemplo, a gente está por quase 6 anos desse ponto de não retorno, né? Mas esse relógio climático, o Climate Clock, ele não tem um ritmo constante. Certo? Conforme a gente vai tomando medidas que contribuem para a desaceleração desse aquecimento global, o relógio climático ele é atrasado, né? E conforme a gente falha em tomar as medidas necessárias para mitigar o aquecimento global, o relógio climático é adiantado. E hoje a gente está há quase 6 anos desse ponto crítico de não retorno em relação ao aumento de 1,5 graus na temperatura média da Terra. Caso a temperatura média global aumente o esperado, ou até mais do que isso, o mundo terá que lidar com muitas catástrofes ambientais, cenário que não se mostra diferente de hoje. Os desastres naturais estão no centro das atenções do planeta. As catástrofes provocaram danos avaliados em 120 bilhões de dólares em todo o mundo durante o primeiro semestre de 2023, de acordo com um relatório suíço. Uma série de eventos naturais assombram o planeta, como, por exemplo, o terremoto que atingiu a região central de Marrocos e foi o mais mortal desde 1960. As autoridades confirmaram mais de 2.000 mortes e cerca de 5.500 feridos. Quem sobreviveu conta como foi o momento de terror.
Quando o terremoto aconteceu, cheguei em casa e encontrei a casa destruída e as crianças sob os escombros. Não pensei que nenhum deles conseguiria sair vivo, considerando a extensão da destruição da casa. A casa onde passei anos da minha vida, há mais de 15 anos, economizei para construir uma casa e constituir família. Acabou tudo. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto foi de magnitude 6,8, com epicentro de 71 quilômetros a sudoeste de Marrakech. A cidade, destino turístico, foi duramente atingida pelo tremor. Segundo este médico, muitos pacientes recebem tratamento físico e psiquiátrico. Voir dans les minutes qui O que podemos observar nos minutos seguintes a um terremoto ou desastre é o que chamamos de estado de estresse agudo, com sintomas de ansiedade, sintomas físicos, é claro, inicialmente, e às vezes palpitações. Physique, bien sûr, dans un premier temps, des fois des palpitations. Este rapaz conta que tem sido dias de tristeza e que o jeito que conseguiu para amenizar a angústia é doar sangue para quem precisa, uma verdadeira corrente de solidariedade. Meu pai me aconselhou a vir doar sangue, porque os centros de transfusão de sangue estão precisando. Como você pode ver, há uma enorme demonstração de solidariedade entre os marroquinos, com muitas pessoas fazendo fila do lado de fora sob o sol. É emocionante testemunhar o compromisso de nossos cidadãos, e até mesmo estrangeiros, que não têm conexão direta com o desastre e se juntaram a nós. É lindo de se ver. Terremotos também aconteceram na Turquia e Síria. O número de mortes por causa do tremor deixa a cruel marca de 50 mil pessoas mortas. Quando acordei, o terremoto começou a se intensificar mais e mais e o prédio começou a se mexer. As pessoas saíram de suas casas e nós decidimos vir a este convento que fica em uma área remota e distante dos prédios altos. Nós vimos pessoas nas ruas em condições deploráveis. Os terremotos de mais de 7 graus de magnitude também trouxeram problemas para o comércio. Muitos estabelecimentos não abriram as portas após a tragédia. A loja está uma bagunça, nossos materiais estão arruinados, as janelas foram quebradas. É por isso que eu tenho que esperar aqui na frente da loja. Para este especialista, os abalos sísmicos se somam às consequências do aquecimento global. O aquecimento global ele é provocado por um fenômeno chamado efeito estufa, né? Que é um fenômeno que é vital para a manutenção da vida na Terra, como a gente já conhece. O que é que vem a ser esse efeito estufa? O efeito estufa está relacionado à capacidade que alguns gases que estão presentes na nossa atmosfera, notadamente o dióxido de carbono, o CO2, né? A capacidade que ele tem de absorver calor, absorver e reter esse calor na atmosfera, né? Principalmente esse calor que, digamos assim, foi absorvido durante o dia, né? Então, é graças a esse fenômeno chamado efeito estufa que a Terra, que, por exemplo, as temperaturas durante a noite não caem abaixo de zero. Por quê? Porque a atmosfera consegue reter o calor que foi irradiado durante o dia, né? Então, o efeito estufa ele garante estabilidade, um grande nível de estabilidade climática ao planeta, certo? Agora, o que acontece é que a gente está intensificando esse efeito estufa pelo aumento da concentração de alguns gases que tem esse potencial de aquecimento global, ou seja, que contribuem para o efeito estufa, dos quais o dióxido de carbono é o principal, né? Existem outros, como o metano, como o óxido nitroso, como o hexafluoreto de enxofre e por aí vai. Como é que a gente está intensificando esse efeito estufa e, por tabela, o aquecimento global, né? Bom, a gente está aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né? E também pelo desmatamento em várias regiões do planeta, né? Então,
Toda vez que a gente pega combustível fóssil, né, e queima, onde que esse combustível fóssil estava? Ele estava localizado no subsolo, sob a forma de petróleo, gás natural, carvão mineral, né? Quando a gente retira esse carbono que estava isolado do sistema atmosférico, queima esse carbono e lança dióxido de carbono na atmosfera, a gente está aumentando a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e, por consequência, a gente está intensificando, aumentando a capacidade que a atmosfera tem de reter calor, né? E o aumento dessa capacidade significa diretamente no aumento das temperaturas médias do planeta, né? E os impactos relacionados a isso são vários, né? O aumento da temperatura é somente um deles, é o efeito mais direto que a gente consegue medir de maneira imediata. Mas a gente tem também alteração nos padrões climáticos em escala global e regional, ou seja, por exemplo, lugares que chovia pouco estão sofrendo com enchentes, a gente está perdendo previsibilidade climática, que é uma coisa vital para a agricultura, né? Ou seja, os padrões de chuva estão sendo alterados de maneira significativa. A gente tem o derretimento das calotas de gelo, principalmente da Antártica e da Groenlândia, que estão contribuindo para o aumento do nível do mar, né? Embora seja um fenômeno menos óbvio, ele está acontecendo de maneira lenta, né? A gente tem um aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, né, como furacões, tornados, tempestades e assim sucessivamente, né? Está tendo intensificação desses fenômenos. Devido aos períodos extremamente longos de seca que algumas regiões estão passando, a gente também está tendo um aumento na frequência e na intensidade de incêndios florestais, né? Ou seja, tem diversos impactos que estão acontecendo, que estão relacionados, né, a esse aumento da temperatura média da Terra, que é provocado por um aumento, por uma intensificação na queima de combustíveis fósseis, que por tabela contribui para o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Além dos terremotos, a escalada nas temperaturas aumenta a frequência e a probabilidade de incêndios. Padrões climáticos se combinam para formar condições perfeitas para que grandes incêndios aconteçam, como a gente já viu mais recentemente no Canadá, tivemos também na Europa, Portugal, nos últimos anos. Isso tem relação com a questão do aquecimento global? Aparentemente sim, faz sentido, porque os dados históricos mostram que nós estamos sim numa sequência de elevação da temperatura do planeta. Então, essa mudança de temperatura, essa mudança de padrão acaba estabelecendo um fator muito forte, muito intenso na questão de propiciar incêndios por combustão natural. Nesses tempos de aquecimento global, você tem aumento de temperatura e, com isso, a potencialização dos incêndios. Isso acontece na Califórnia, no Canadá, na Península Ibérica, na Grécia, na Itália e também no Brasil, na região da Amazônia e, frequentemente, também na região do Pantanal. E para evitar a perda de biodiversidade, de florestas e até mesmo vidas humanas, é preciso que a humanidade trabalhe de forma preventiva para impedir os incêndios. Evite o risco do que ocorreu na região do Havaí, onde uma centena de pessoas perdeu a vida e uma cidade inteira foi destruída. Este ano, o Canadá registrou recorde de incêndios, o que levou os cientistas a apontarem o dedo para a crise climática. Um estudo mostra que temporadas de incêndios desta intensidade são pelo menos 7 vezes mais propensas de ocorrer como resultado da queima de combustíveis fósseis. Claire Burns, de Londres, e autora do estudo, disse que enquanto continuarmos a aquecer o planeta, estes tipos de eventos vão se tornar cada vez mais frequentes e mais intensos. O Canadá sofre com a onda de incêndios mais devastadora já registrada. Mais de 15 milhões de hectares foram queimados, uma área maior que a Grécia.
e mais que o dobro do recorde anterior, registrado em 1989. Cerca de 200 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Ao menos 4 morreram. O incêndio de florestas resinosas, como aconteceu no Canadá, esse ano de 2023, se tornou uma situação quase que incontrolável, não é? Muitos dos pontos de incêndio não podiam ser controlados. Então, a devastação é enorme. Além do lançamento de carbono para a atmosfera, cerca de 200 mil pessoas foram deslocadas de suas residências. A pluma de poluição, principalmente com material particulado, atingiu a região nordeste dos Estados Unidos, a cidade de Nova York, e a pluma de poluição chegou a ser detectada na Europa. Então, é preciso você conter o aquecimento global para evitar esses episódios que trazem tragédias do ponto de vista de devastação ambiental, de biodiversidade, de danos à saúde pública e praticamente situações incontroláveis devido ao excesso de calor. O violento incêndio florestal que varreu uma cidade na ilha de Maui, no Havaí, já é considerado o mais mortal registrado nos Estados Unidos no último século. O que aconteceu neste paraíso é sinal que algo precisa ser feito urgente. Eu senti que ia morrer porque era só fogo enchendo o estacionamento e tudo. E eu tive que colocar minha máscara e colocar uma toalha no meu rosto e começar a andar. Então, quando estávamos saindo, eu saio primeiro, estou todo arrumado como se tivesse roupas grossas em mim, camada dupla, camada tripla, e eu olho e está tudo vermelho. Esta mulher conta que foi tudo muito rápido e que logo a casa estava em chamas. Vimos a fumaça ao longe. Quando chegamos em casa, demorou 1 ou 2 minutos, vimos a fumaça preta entrando em nossa casa. Então tivemos que sair correndo e pegar tudo o que conseguimos. Entramos no carro e pudemos ver as chamas da casa do nosso vizinho já queimando. Padrões climáticos se combinam para criar condições perfeitas para que incêndios devastadores aconteçam. Então a gente tem um cenário que a gente pode chamar de a tempestade perfeita. A gente tem um aumento da temperatura dessas regiões, a gente tem um período extremamente longo de seca, né, que foi provocado por conta dessa mudança climática que a gente está presenciando. E nesse âmbito a gente tem que a probabilidade da gente ter incêndios e queimadas em grandes regiões florestais é enorme, né? E é isso que efetivamente a gente tem verificado na prática. Não só no Brasil, né, mas os incêndios na Austrália estão cada vez mais intensos. A gente teve um incêndio de enormes proporções no Havaí, que foi uma tragédia humanitária, né? Então a combinação de todos esses fatores que estão sendo provocados pela intensificação do efeito estufa, o aumento da concentração de gases estufa na atmosfera e, por consequência, o aumento da temperatura da Terra, estão provocando uma conjunção de fatores que está contribuindo para que esses eventos extremos ocorram com cada vez mais frequência e também que sejam cada vez mais intensos. Em um discurso em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também mostrou preocupação com o aquecimento global. Este ano, o mandatário destinou $1 bilhão para combater as mudanças climáticas nos países em desenvolvimento. Hoje tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos forneceram $1 bilhão para o Fundo Verde para o Clima, um fundo crítico para ajudar as nações em desenvolvimento com o que elas não podem fazer agora, mas não deve ser o único caminho. Para analistas, são vários caminhos para frear a crise climática no mundo. Para conter as mudanças climáticas, o principal objetivo é reduzir maciçamente o uso de combustíveis fósseis. E isso implica numa mudança da matriz energética global, saindo da matriz do petróleo e gás para outras matrizes renováveis que não sejam poluentes. Além disso, além de você reduzir e eliminar os combustíveis fósseis, é muito importante diminuir a escala de intensos impactos que a humanidade gera,
por exemplo, estimulando o transporte coletivo, otimizando o transporte sobre trilhos, ou seja, mudando o modelo de transporte da sociedade, mudando o modelo de energia da sociedade, mudando o modelo de economia da sociedade para um modelo de sustentabilidade. Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe se reuniram no Panamá e falaram sobre uma proposta comum para levar à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. A reunião ministerial faz parte da Semana do Clima da América Latina e do Caribe, que reúne cerca de 3.000 delegados de governos locais e nacionais, povos indígenas, sociedade civil e setor privado. A COP28 ocorrerá de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e abordará temas como a redução das emissões dos gases do efeito estufa, a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, a exploração de energias renováveis e a assistência a países em desenvolvimento, entre outros assuntos. A COP28, ela traz, em sua essência, vários problemas. O primeiro deles é que o país que cedia a conferência é um país que é ligado à matriz energética do petróleo. Ele produz e ele exporta petróleo. Então há um conflito de interesses e o país anfitrião, ele exerce uma enorme influência do direcionamento na posição da conferência com relação à sua agenda. A segunda questão é que o país não é democrático. Isso impede manifestações que impulsionam como elemento de controle social para decisões mais progressistas. E o terceiro ponto é a questão geopolítica extremamente complicada hoje, que impede que os países, quando vão à mesa de negociação, eles se desliguem dos problemas econômicos, dos problemas armamentistas, dos problemas geopolíticos globais e se foquem exclusivamente na questão da solução do problema vital para a humanidade, que é a questão das mudanças climáticas. Então, o que se espera é que as futuras conferências sejam realizadas em condições melhores para que as decisões sejam, de fato, progressistas. Não faltam avisos trágicos aos governantes de que os desastres climáticos estão cada vez mais rigorosos. Apesar da escalada de prejuízos que já atingiu vários países, inclusive o Brasil, segundo ambientalistas, as autoridades continuam a agir como se o meio ambiente fosse o mesmo de antes. Nós vivemos numa realidade de um novo normal climático e os países ainda não incorporaram para suas políticas públicas essa realidade. Então o Brasil, por exemplo, necessita focar em políticas públicas a sua adaptação climática. E a adaptação climática no Brasil, ela envolve uma capacitação das prefeituras, dos estados e da própria União no enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas. Isso implica, e para ser efetivo, numa democratização do processo, onde você possa permitir, através de comissões regionais, a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, a participação da sociedade civil, das comunidades afetadas, para que você tenha elementos de controle social sobre o processo de construção do processo adaptativo, daquilo que a sociedade necessita fazer para que haja um correto direcionamento dos recursos financeiros. Ou seja, a adaptação às mudanças climáticas demanda um processo de democratização da gestão voltada à segurança da comunidade, voltada à segurança do meio ambiente, e os países ainda não atingiram essa maturidade política para essa construção social necessária ao enfrentamento das mudanças climáticas. Quanto às ações preventivas, é importante um alerta para a necessidade de ter um plano de gestão de risco e respostas a desastres. O alerta precoce é o elemento mais importante para a proteção da sociedade frente às mudanças climáticas. Isso consiste num alerta climático seguido por um processo de comunicação muito rápido que permita uma resposta da sociedade no sentido de que ela se proteja. E nessa proteção você tem que ter rota de fuga, você tem que ter locais para abrigar a população, você tem que ter um sistema de comunicação e de resposta muito eficiente. Então, essa construção de um sistema de defesa da sociedade
passa por esses elementos que é a efetividade do alerta e a resposta efetiva da sociedade para que ela possa tomar medidas que representem de fato a sua proteção. O mundo precisa estar preparado. Os próximos eventos climáticos extremos, infelizmente, não vão demorar a se repetir. O documento Jovem Pan fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Você pode rever o programa no canal do YouTube da Jovem Pan. Vitor Brown, muito obrigada pela companhia e até mais. Elisângela Carreira, obrigada a você, Elis. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.